Iniciamos este despertar com uma reflexão sobre a exaustão invisível que consome a alma moderna. Você já sentiu, em algum momento da sua jornada, que está correndo desesperadamente em uma esteira sem fim, cansado de lutar contra eventos e circunstâncias que parecem fugir do seu controle o tempo todo? A grande maioria das pessoas vive sob a crença paralisante de que são meras vítimas das situações externas, acreditando piamente que o trânsito caótico foi o responsável por estragar o seu dia, que o comportamento rude de um chefe roubou a sua paz interior ou que as oscilações da economia destruíram definitivamente os seus planos de vida. Elas habitam o que os antigos filósofos estoicos classificavam como um estado de escravidão mental, uma condição de dependência existencial onde a alegria e a tranquilidade dependem inteiramente do capricho da sorte ou da benevolência do mundo exterior. Epicteto, um homem que conheceu a escravidão física em sua forma mais crua, antes de se tornar um dos maiores mestres do pensamento humano, deixou-nos uma lição que serve como um bisturi para cortar as amarras dessa vitimização. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim o que pensamos sobre elas. Esta afirmação não é um mero jogo de palavras, mas a fundação de uma revolução psicológica que retira o poder das mãos do destino e o devolve para as suas mãos. Vou te mostrar, através deste código de conduta, como mudar radicalmente a lente pela qual você enxerga a sua realidade e como processar cada evento com a frieza de um observador racional. Prepare-se para uma transformação profunda, pois, após internalizar esses princípios, o que antes parecia um desastre absoluto se tornará apenas a matéria-prima bruta para o fortalecimento da sua virtude e da sua força inabalável. Ao longo desta exploração, entenderemos que a nossa dor raramente vem do evento em si, mas da narrativa dramática que construímos ao redor dele. Quando você aprende a separar o fato da interpretação, você conquista uma imunidade espiritual que o mundo não pode penetrar. O despertar estoico não promete uma vida sem problemas, mas promete um homem ou uma mulher que é imensamente maior do que qualquer dificuldade que possa surgir no caminho. É hora de remover o véu da percepção distorcida e começar a enxergar a vida com a clareza necessária para governar a si mesmo com maestria e dignidade. Para darmos o primeiro passo concreto rumo a essa nova visão de mundo, precisamos estabelecer o que os estoicos chamavam de o pilar fundamental da sabedoria, a dicotomia do controle. Imagine que toda a realidade existente é dividida por uma linha inquebrável e absoluta. De um lado estão as coisas que dependem exclusivamente de você, e do outro está todo o restante do universo. A lógica estoica nos revela que a vasta maioria das preocupações que roubam o seu sono, drenam sua energia e causam angústia, estão posicionadas do lado de fora dessa linha. O clima, as crises econômicas mundiais, o passado que já se foi, os resultados finais de seus projetos e, principalmente, a opinião e as ações de outras pessoas são elementos que você não pode comandar. Sofrer por algo que foge à sua alçada não é apenas inútil, é uma forma de loucura que te mantém acorrentado a uma ansiedade sem fim. A grande mudança de percepção ocorre quando você decide, com firmeza inabalável, focar 100% da sua energia vital apenas no que está do seu lado da linha, o seu caráter, as suas intenções presentes e as suas ações imediatas. Ao internalizar essa separação, você percebe que a sua paz interior não pode ser roubada por um evento externo, pois você parou de dar importância ao que é indiferente. Se o trânsito está parado, isso é um fato fora do seu controle. O que está sob seu comando é como você escolhe usar esse tempo e qual julgamento faz sobre a situação. O sábio não tenta controlar o mar. Ele controla a posição das suas próprias velas,
Todo o resto, por mais barulhento ou assustador que pareça ser, é apenas ruído de fundo que não possui o poder de tocar a essência da sua alma. Essa clareza mental gera uma liberdade que poucos experimentam, pois você deixa de ser um refém das circunstâncias para se tornar o arquiteto da própria reação. Ver a vida dessa forma torna impossível sentir-se uma vítima, uma vez que você compreende que a sua vontade é a única coisa que realmente lhe pertence. A partir de hoje, sempre que uma frustração surgir, pergunte-se imediatamente: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, aprenda a dizer: isso não é nada para mim, e redirecione seu foco para a próxima ação virtuosa que você pode realizar. A grande separação é o fim do desespero e o nascimento de uma autoridade pessoal que o mundo não consegue abalar. Uma vez estabelecida a fronteira do que podemos controlar, precisamos aprender a lidar com as barreiras que a vida inevitavelmente coloca em nosso percurso, adotando uma nova lente onde o mundo vê um muro intransponível, mas o estoico enxerga apenas mais um degrau. Esta é a essência da alquimia mental, a habilidade de transmutar o chumbo da adversidade no ouro da oportunidade, compreendendo que o obstáculo não é algo que interrompe o seu progresso, mas sim o próprio material que o compõe. Marco Aurélio nos legou uma máxima que deveria ser gravada em cada mente que busca a excelência. O que impede a ação, favorece a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. Esta perspectiva inverte completamente a lógica comum de reclamação e resistência, transformando cada dificuldade em um convite para o exercício de uma virtude específica. A prática desta filosofia exige que você comece a olhar para os problemas cotidianos da mesma forma que um atleta de elite olha para os pesos em uma academia de musculação. O atleta não reclama que o peso é pesado ou que a gravidade é injusta. Ele agradece pela resistência, pois sabe que é exatamente essa tensão que constrói o músculo e a resistência de que ele precisa para triunfar. Da mesma forma, se alguém te trai ou te decepciona, você não foi apenas vítima de um ato alheio, você ganhou a chance valiosa de praticar o perdão, a prudência e a autossuficiência. Se você enfrenta uma falência ou uma perda financeira, você não está apenas perdendo bens, você está ganhando a oportunidade de testar sua resiliência e sua capacidade de reconstrução. Nada acontece contra você no teatro da existência. Tudo acontece para você como uma forma de treinamento desenhada para refinar a sua alma. Esta mudança de chave mental desativa o mecanismo de sofrimento passivo e ativa o modo de ação estratégica. Quando você para de rotular os eventos como ruins e passa a vê-los como desafios necessários, você retira o veneno da situação e mantém a sua clareza intacta para agir. O estoico não espera que a vida seja fácil. Ele trabalha para ser alguém que torna as coisas difíceis em algo produtivo. Cada impedimento que surge em seu dia de trabalho, em seus relacionamentos ou em seus planos para 2026 deve ser recebido com a pergunta: que virtude este problema me permite praticar agora? Ao fazer isso, você se torna invencível, pois não existe nada que o mundo possa lhe lançar que você não consiga converter em combustível para a sua própria evolução. Avançamos agora para uma das verdades mais brutais e, simultaneamente, mais libertadoras do pensamento estoico, que trata da nossa profunda e equivocada ilusão de propriedade sobre o mundo. Passamos a vida inteira acreditando piamente que as pessoas ao nosso redor, os bens que acumulamos e até mesmo a saúde do nosso próprio corpo nos pertencem por direito, e é justamente essa falsa sensação de posse que gera o medo paralisante da perda e a dor dilacerante quando algo nos é retirado. Sêneca, com sua clareza afiada, nos ensinava que absolutamente nada do que você possui é seu de fato.
Seus filhos, sua casa, sua posição social e cada batida do seu coração são apenas empréstimos temporários concedidos pela natureza, que reserva o direito de pedi-los de volta a qualquer momento, sem aviso prévio e sem necessidade de justificativa. O efeito dessa percepção na forma como você vê a vida é devastador para o ego, mas revitalizante para o espírito, pois quando você finalmente aceita que tudo é um empréstimo, você para de exigir que a vida se comporte conforme os seus desejos e começa a agradecer por cada instante de permanência. Em vez de sofrer antecipadamente pelo que pode perder, você passa a aproveitar o sabor do café, o calor de um abraço e a beleza de um pôr do sol com uma intensidade absurda e renovada, justamente porque compreende que o agora é a única coisa que você realmente possui e que ele pode ser o último. O desapego estoico não é um convite para se tornar uma pessoa fria ou indiferente aos afetos, mas sim uma ferramenta para te tornar profundamente presente e grato enquanto as coisas e as pessoas ainda fazem parte da sua jornada. Ao adotar essa postura, você elimina a ansiedade de tentar segurar o que é efêmero e descobre uma paz que nasce da aceitação da impermanência. Ver a vida como um empréstimo te protege contra o desespero das grandes perdas, pois você já terá ensaiado mentalmente a devolução do que nunca foi seu. Em 2026, decida não ser mais o dono ciumento de suas circunstâncias, mas o guardião zeloso e agradecido do que lhe foi confiado hoje. Essa consciência de que somos hóspedes temporários em um universo em constante mudança remove o peso da expectativa e nos permite viver com uma leveza e uma coragem que só aqueles que não têm nada a perder, porque já aceitaram que não possuem nada, conseguem manifestar. Para que este despertar se complete, é imperativo que você compreenda a natureza ilusória do tempo conforme a maioria das pessoas o percebe, focando naquilo que chamamos de a eternidade do agora. A mente humana possui uma tendência viciante de habitar dois mundos inexistentes. O passado, que nada mais é do que um cemitério de eventos que já não podem ser alterados, e o futuro, que se apresenta como um fantasma alimentado por esperanças vazias ou medos infundados. O estoico rompe com essa oscilação exaustiva ao aplicar uma precisão cirúrgica na sua atenção, reconhecendo que a vida não acontece na memória e nem na expectativa, mas exclusivamente no exíguo espaço de tempo entre o que já passou e o que ainda virá. Ao ancorar a sua consciência no presente, você descobre que a grande maioria dos seus sofrimentos se dissolve, pois eles raramente sobrevivem sem o combustível da projeção temporal. Viver com essa consciência significa tratar cada tarefa, por menor ou mais rotineira que seja, como se fosse o ato final e mais importante da sua existência. Se você está escrevendo um relatório, conversando com um amigo ou simplesmente caminhando, faça-o com uma presença tão absoluta que não reste espaço para a distração ou para o lamento. O sábio não se preocupa com o que fará daqui a 10 anos, enquanto ainda não dominou os próximos 10 minutos. Essa postura transforma a mediocridade em excelência, pois a qualidade do seu agora é o que determina, em última instância, a qualidade da sua vida inteira. Quando você para de viver na memória do que foi ou na expectativa do que será, a ansiedade morre por falta de alimento, e o que sobra é uma clareza de propósito que nada no mundo consegue perturbar. A vitória definitiva sobre o caos externo é conquistada quando você encontra essa paz que o mundo não entende e, portanto, não pode tirar de você. Ver a vida através da eternidade do agora é entender que cada momento é uma oportunidade completa de exercer a razão e a virtude. Em 2026, recuse-se a ser um viajante do tempo que negligencia a própria realidade. Em vez disso, torne-se um mestre do momento presente. Ao dominar o agora,
Você retoma as rédeas da sua percepção e descobre que a liberdade não está em mudar o mundo, mas em estar plenamente desperto para o único tempo em que você realmente tem o poder de agir e de existir. Concluímos esta jornada com a compreensão fundamental de que o estoicismo não é uma filosofia que se propõe a mudar os eventos que ocorrem lá fora, mas sim uma ferramenta poderosa para transformar o mestre que governa aqui dentro. Ao adotar essas lentes, a vida deixa de ser um fardo pesado e injusto para se tornar um campo de treinamento épico, onde cada desafio é uma oportunidade de demonstrar a sua força e o seu caráter. A liberdade real não é a ausência de problemas, mas a posse de uma mente que não pode ser escravizada por nenhum deles. Como sempre devemos lembrar, a felicidade da sua vida depende exclusivamente da qualidade dos seus pensamentos. Se eles forem guiados pela razão inabalável, você se tornará invencível. A partir deste momento, você possui o código necessário para que nada mais seja visto da mesma forma. O que antes causava irritação, agora exige paciência. O que causava medo agora exige coragem. Você não é mais um espectador passivo do seu destino, mas o protagonista que decide como interpretar cada cena. O nascimento do homem e da mulher livres ocorre no exato instante em que a responsabilidade pela própria paz é assumida sem desculpas ou adiamentos. Qual é a primeira situação ou problema que você vai olhar de forma completamente diferente hoje mesmo? Aplique a dicotomia do controle na primeira irritação ou obstáculo que surgir no seu caminho e observe o poder que você recupera instantaneamente. Comente: eu vejo a verdade, se você despertou hoje para esta nova realidade e está pronto para agir com soberania. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar trilhando este caminho de sabedoria e autodomínio.